Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bem antiga lá do profeta Ezequiel, mas que, olha, é super provocadora. É um daqueles textos que nos fazem parar para pensar em temas pesados como justiça, hipocrisia e principalmente responsabilidade pessoal. Então, vamos lá desvendar isso. E o capítulo já começa jogando na nossa cara uma pergunta fundamental. Será que a bondade de umas poucas pessoas pode, de alguma forma, salvar todo o resto? O interessante é que Ezequiel não fica em cima do muro, não. A resposta que o texto dá é bem direta e, para ser sincero, bem implacável. Bem, a nossa análise começa aqui. A cena que se desenrola é a seguinte: os anciãos, os líderes de Israel, vão procurar o profeta Ezequiel. Aparentemente um ato de fé, né? Só que Deus revela que tem algo escondido ali, uma coisa que ninguém consegue ver por fora. E aqui está o diagnóstico divino. O problema, segundo o texto, não era um monte de estátuas de pedra ou de madeira. A idolatria aqui era interna, sutil. A frase é forte. Eles levantaram os seus ídolos nos seus corações. Tá, mas o que diabo significa ter ídolos no coração? Pensa assim, é qualquer coisa que a gente coloca no trono da nossa vida, no lugar principal da nossa lealdade. Pode ser segurança, dinheiro, poder, a aprovação dos outros, qualquer prioridade que secretamente dita as nossas regras. É basicamente uma hipocrisia interna, sabe? Tentar servir a dois senhores ao mesmo tempo. Certo. Com o problema já exposto, vamos ver como o texto desenrola o princípio do julgamento. A gente vai ver agora como é a resposta divina para essa lealdade toda dividida. E olha, a resposta é tão direta quanto o diagnóstico. O princípio é bem claro, quase matemático. A resposta de Deus vai ser um espelho do problema. Se a pessoa busca a Deus, mas o coração dela está cheio de outras prioridades, a resposta virá conforme a multidão dos seus ídolos. Em outras palavras, a consequência é um reflexo exato da condição interna da pessoa. E o texto não economiza nos detalhes, não. Ele descreve a consequência em 4 passos bem severos. Primeiro, a resposta vem direto de Deus, sem intermediários. Segundo, ele vai colocar o rosto contra essa pessoa. Terceiro, ela vai virar um sinal, um tipo de exemplo público do que não fazer. E por último, vai ser arrancada da comunidade. Pesado, né? Agora se prepara, porque aqui vem uma parte bem surpreendente sobre responsabilidade. O texto diz que, se um profeta for enganado por essa pessoa e der uma mensagem falsa, os dois, eu disse os dois, vão levar a mesma punição. Tanto quem perguntou com o coração dividido, quanto o profeta que se deixou enganar. A responsabilidade aqui é partilhada. E tudo isso nos leva ao clímax do capítulo, o teste dos justos. Aqui o texto cria um cenário hipotético, quase um experimento mental, para levar essa ideia de justiça e responsabilidade individual ao limite máximo. E para esse teste, não chamaram qualquer um, convocaram simplesmente o time dos sonhos da retidão bíblica. Noé, o cara que sobreviveu ao dilúvio, Daniel, o exemplo máximo de integridade, e Jó, o símbolo da fé que aguenta qualquer pancada. Só peso pesado. O cenário do teste é uma terra que pecou. E sobre essa terra, Deus envia 4 dos seus julgamentos mais terríveis. Estamos falando de fome, ataque de animais selvagens, guerra e doença. Basicamente, o pacote completo da devastação. E o veredito desse teste é repetido 4 vezes, para não deixar nenhuma dúvida. E o resultado é sempre, sempre o mesmo. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo nessa terra, a justiça deles só salvaria a eles mesmos. Nem os próprios filhos e filhas escapariam. É uma declaração radical, né? A responsabilidade é 100% individual. Ok, se a retidão de alguns não salva a maioria, então para que um julgamento tão drástico? Isso nos leva à parte final do capítulo que tenta explicar justamente isso, o propósito por trás de tudo. O foco muda um pouco da dureza da punição para a razão de ser dela. O texto explica que vai haver, sim, um grupo de sobreviventes, e essas pessoas que vão para o exílio vão servir como prova viva. Ao observar o jeito e as ações deles, os outros vão finalmente entender por que o julgamento foi necessário. É como se eles fossem a justificativa ambulante de que as ações de Deus não foram aleatórias. Então, no final das contas, o julgamento tem o objetivo de restauração. Os propósitos são bem claros: corrigir o povo para que não saiam mais do caminho, reafirmar a aliança entre eles e Deus e, por fim, mostrar para todo mundo que as ações divinas tinham sim uma razão de ser. E essa citação final amarra a ideia toda. A grande conclusão do capítulo não é sobre destruição, é sobre entendimento.
O objetivo é que as pessoas olhem para trás, para tudo o que aconteceu e consigam reconhecer que existe uma lógica, uma razão justa por trás de tudo. E assim, essa passagem de Ezequiel com essa ênfase radical na responsabilidade de cada alma, nos deixa com uma pergunta que ecoa forte até hoje. Num mundo em que estamos todos tão conectados, qual é o peso e qual é o limite da responsabilidade pessoal de cada um? Fica aí uma reflexão para a gente levar.